Oi, tudo bem? O programa de hoje está sensacional. Temos um convidado especial aqui. Para mim é uma honra imensa. Ele começou na música aos 13 anos de idade como guitarrista. Estudei um pouco sobre o homem, tem um currículo gigante, mas ele começou na música aos 13 anos como guitarrista, toca piano, é maestro e está na lista de um dos produtores musicais mais consagrados do Brasil, no nosso cenário gospel. Ed Oliver. Meu amigo, muito obrigado pelo convite, Andrezão. Prazer estar com todos vocês. Espero que a entrevista aí vocês curtam e vamos trocar um pouco de ideia. É um prazer demais estar com você e com vocês. É isso aí. Primeiro quero dizer, cara, que eu sou um admirador do seu trabalho. Caramba. Há muito tempo. Que honra, mano. Muito tempo. Que legal, cara. Então o Ed, ele já produziu Aline Barros, produziu Anderson Freire. Carf, Kemuel, Gabriel Guedes, Isaías Saad, uma galera muito do bem aí. E outros também, né? Não quero ser injusto aqui. Cara, pra mim é praticamente um sonho, né? Trabalhar, porque assim, como eu sempre falo, meu sonho sempre era poder viver fazendo aquilo que eu amava, que era a música, mas eu nunca imaginei que eu ia estar do lado de pessoas que eu admirava, que eu nem imaginava um dia conhecer e de repente estar no estúdio com essa pessoa produzindo. Então eu sou muito grato a Deus por ter tanta gente aí que eu admiro, poder trabalhar com essa galera inteira, pô, demais. Maravilha. Ed, quantos anos na música? Você iniciou aos 13, né, como guitarrista. Isso. E você tem aí o quê? Quantos anos? 39 anos, mano. 39 anos. Então são muitos anos já fazendo isso. Eu comecei, na verdade, cara, como você falou, como guitarrista, né? Então aquela paixão por quem toca na igreja, né? Eu acho, inclusive, que a igreja acaba sendo um celeiro, cara, de talentos pela influência que você tem diariamente com a música, né? Você tá ali diariamente vendo algumas pessoas tocarem, o que acaba te influenciando. E se você começa a tocar, você tem ainda a oportunidade de praticar isso com diversas músicas, em diversos tons. Então isso que acaba sendo um diferencial. Então, na verdade, eu comecei 13 anos tocando guitarra, onde eu fiquei ali mais ou menos por uns 3 ou 4 anos. E aí, posteriormente, por uma necessidade, acabei começando a aprender teclado também. Aí, após isso, começou na igreja a montar um coral e não tinha quem regesse, né? Então eu comecei a estudar um pouco de divisão de vozes. E aí eu comecei a entender, cara, que eu gostava mais de música do que propriamente da guitarra. Porque assim, quem é apaixonado por um instrumento, ele quer estar ali naquele instrumento, mas acontecia que com o passar dos anos, tipo, tinha dia na igreja que eu regia o coral. Outro dia, às vezes, pela falta de tecladista, eu fazia teclado. Outro dia guitarra, até outro dia contrabaixo. Então eu comecei a perceber que não tinha um preferido que eu gostava. O que eu gostava mesmo era de estar envolvido com a música, independente do que fosse. Foi aí que começou a me despertar um pouco a atenção para, cara, eu acho que isso tem a ver com gostar de ser mais produtor do que um músico necessariamente, né? Que é muito mais amplo, né? Muita gente pergunta assim, cara, o que você precisa fazer para ser um produtor, tal? Sem abordar a parte técnica, né, que existem várias formas de chegar, mas eu percebi o seguinte: quando eu estava no culto, que eu estivesse regendo coral, às vezes eu conseguia prestar atenção que uma voz, um contralto, por exemplo, estava destacando, ou que tipo assim, o baixo estava batendo um acorde invertido que o piano não estava fazendo, que a bateria estava mudando a célula rítmica em certa parte. Só que assim, isso prestando atenção aqui, tipo assim, regendo, só que eu percebia que o meu ouvido, ele acusava, né, o que estava acontecendo. E eu falei assim, mano, deve ter alguma coisa com isso. Sabe assim? Eu não sabia ainda o que era a função de um produtor, como ser um produtor, mas eu via que naturalmente isso já chegava a mim de alguma forma, né? Foi aí que eu comecei a prestar atenção e falei, cara, eu vou estudar mais sobre isso, né?
recentemente você foi premiado no troféu Gerando Salvação. Exatamente. Como o produtor do ano. Exatamente. Como é que foi essa... Cara, foi uma sensação inexplicável, porque eu não estava esperando, porque eu não estava fazendo uma campanha para ganhar. Então foi muito louco, porque assim, a primeira vez que eu fui indicado para essa premiação foi em 2020. Não, foi 2019. E pra mim, quando eu recebi a indicação, foi caramba, mano, não acredito, entendeu? Eu vi ali uns caras que eu admirava, tal, e eu tava ali no meio, porque igual eu falei pra você, na minha vida sempre foi assim. Cara, meu sonho quando eu comecei a estar ali no meio da música na igreja era poder viver daquilo. Então, pra mim, se eu não fizesse nada, por exemplo, se eu fosse um cara que fosse um contratado ali pra estar no culto da igreja, eu tava feliz já. Porque eu não tinha ambição de trabalhar com pessoas conhecidas ou tal, coisas, né? Eu só queria fazer aquilo que eu amava. Então a coisa foi acontecendo num processo natural. E eu nunca me esqueço que no começo, só pra chegar até aí, no começo, quando eu comecei a produzir assim, o meu irmão um dia chegou pra mim e falou, cara, um dia, e eu falava o quanto eu gostava, né, de estar exercício, mano, olha isso e tal. Ele falou, cara, um dia você vai estar trabalhando com eles, você vai estar no palco com eles. E eu lembro que aquilo pra mim soou que tipo, mano, você tá doido, jamais, entendeu? Então, de alguma forma, quando eu tava ali recebendo a indicação, é como se não caísse a ficha ainda, sabe? Fala, caraca, pra mim, cada coisa que acontece na minha vida é uma surpresa. Eu não consigo encarar nada como tipo, cara, eu tô conseguindo, tô conquistando. É tipo, mano, não acredito, amor. Falava pra minha esposa, amor, você não sabe quem que acabou de me ligar. Amor, você não sabe o que aconteceu. Cara, você não sabe quem me procurou. Então, pra mim, soa como uma surpresa. Eu acho que é bom viver assim também. E... atenção, né? Exatamente, sabe, cara? Porque quando eu recebi a indicação esse ano, eu falei, cara, eu não vou fazer nenhum tipo de campanha, porque eu nunca fui um cara que curtiu muito o lance de rivalidade, ou disputa, ou então quero ser o melhor do meu ramo. Eu nunca tive essa pretensão, de verdade, quem convive comigo sabe. Então, pra mim, embora a premiação, óbvio, não tenha esse intuito, mas assim, eu não queria encarar dessa forma, entendeu? Quero ganhar essa parada. Então, as pessoas me marcavam lá e eu nem repostava, cara, entendeu? Eu, tipo, agradecia a todo mundo ali no inbox, mas não repostava. Então, quando eu cheguei ali, que eu recebi, cara, eu não sabia nem o que dizer ali na hora, sabe? Mas assim, com muita gratidão, mano, porque chegar àquele ponto ali, na frente de tantas pessoas que eu admirava, pô, e assim eu recebi um carinho gigantesco de pessoas, né? Então isso é muito importante para nossa vida, porque às vezes a gente faz a nossa função e a gente não tem ideia da importância que isso possa ter para algumas pessoas ou a influência que isso possa causar em algumas pessoas. Então, digamos assim, que para mim estava quase que adormecido isso. E quando eu recebi essa premiação de ver tanto de cantores, de dona de gravadora, quanto de pessoas assim que foram de alguma forma trouxeram carinho pra mim, foi muita surpresa pra mim, sabe? Me acendeu uma chama tipo, cara, de gratidão e tipo, mano, vou fazer um pouco mais pelas pessoas também. Eu acompanho vários trabalhos seus no YouTube. Uhum. E em grande parte por exemplo, nos videoclipes, às vezes você tá ali no teclado, no piano, às vezes você tá na guitarra. Você sempre participa assim, ou você, na maioria das vezes, você só tá por trás ali da produção? Cara, acontece os dois. Na verdade, a maioria das vezes que eu tô participando é por um convite do cantor que fala assim, mano, pô, participa também da música, eu queria que você tocasse e tal. Aí eu fico muito feliz, né? E existem alguns momentos que, tipo, às vezes o cara vai fazer com a banda dele ou o ministério ali, quando não tem um convite, eu não chego a me oferecer, né? Mas eu fico muito feliz quando eu recebo o convite, porque de alguma forma eu vejo que a pessoa tá honrando ali, pô, quero que você esteja junto e tal. Então, todas as vezes que eu tô no clipe ali, de alguma forma, é por convite ali do cantor e eu fico muito feliz, cara. Um dos trabalhos que eu curti muito, assim, dos seus trabalhos foi aquela música Pai Presente, que o Sérgio Saaz fez com o Tom Carf com a Aline Barros. Cara, deixa eu te assumir uma coisa. Essa música foi um dos maiores desafios pra mim
né? Tem um vídeo, inclusive, que tem uma preparação, você preparando eles e tal, e pô, muito bonito. Cara. Exatamente, cara. Por que foi um dos maiores desafios? Foi não porque era difícil, porque são dois cantores geniais, né? Mas pela grandiosidade da coisa, tipo, quando eu recebi o convite pro Tom Carf e Aline Barros, falei, caramba, mano. E assim, como é que chegou o convite pra mim? A gravadora, eles me ligaram, falaram do interesse que tinha nessa música, só que o que eles falaram pra mim? Eles pediram pra eu fazer uma guia da ideia dos dois cantando. Então você imagina eu fazendo uma guia da Aline Barros e do Tom Carf fazendo um dueto. Que desafio, hein? Então assim, pra mim eu fiquei assim, caraca, mano, Aline Barros, Tom Carf, mano, dois cantores que eu tenho uma admiração assim monstruosa, que são ícones, referência. Então fazer isso me trouxe muito temor de alguma forma, e falar, mano, que honra, mas ao mesmo tempo, cara, será que eles vão gostar? Como é que vai ser fazer isso? Então, com muito carinho ali, analisando o perfil vocal, eu sempre faço, antes de produzir, eu traço um perfil vocal, né, do cantor para sacar as regiões que ele canta melhor. Tipo, nessas notas ele alcança, mas a sonoridade fica assim assado, eu posso explorar isso aqui de forma rápida. Cara, esse aqui é muito grave, talvez o timbre dele não vai ficar bom nessa região. Então eu costumo fazer esse mapeamento para saber o caminho que vou seguir, né? E aí o grande desafio era juntar duas vozes tão distintas numa mesma música, porque fazer isso funcionar, por exemplo, num tom é difícil, porque sempre vai ficar desconfortável para alguém. Então fazer essa análise ali vocal e equilibrar, né? Equilibrar para que os dois se destaquem de alguma forma, né? Porque às vezes, se você erra, por exemplo, num arranjo vocal, pode acontecer que você favoreça muito uma pessoa e desfavoreça muito a outra, né? Então você tem que o quê? Ter essas sacadas, o equilíbrio para falar assim, mano, as duas pessoas vão ficar favorecidas aqui. Só que quando eu fiz a guia e mandei para eles, a ideia era o seguinte, ó, aqui é mais ou menos o norte, mas eu quero deixar vocês livres pra gente fazer, né? Eu lembro quando chegamos no estúdio, e aí eu comecei até aparece no vídeo ali, a compartilhar com vocês, ó, eu acho que você pode fazer essa parte aqui, Aline, você pode fazer o dueto em cima dele. Comecei a mostrar tudo, mas eu falei assim, ó, cara, mas isso daqui é só uma ideia, eu quero que vocês se sintam à vontade. E aí eu lembro que o Tom falou, não, cara, a gente gostou das suas ideias, entra lá com a Aline e pode dirigir tudo que conforme você pensa. Então, pô, tá ali e a Aline, tipo, super humilde ali gravando, e ela, o que você achou? Tá legal? Quer fazer de novo? Então vamos fazer de novo. Então assim, falei, caramba, sabe quando você fala assim, mano, eu tô aqui mesmo? Será que é verdade? Então foi uma honra, mano. Poxa, que legal. Aquela música, Deus já falou muito comigo através daquela música. Tem uma mensagem poderosa. Fantástica aquela música. E outra coisa curiosa é o seguinte, como eu tive que montar a guia para eles aprovarem, né? Então eu acabei meio que gravando todos os instrumentos, menos bateria e tal. E no final os caras falaram, mano, é isso, cara, não mexe, é isso. Então acabou ficando tudo ali, refiz a bateria, só gravei cordas. Então foi uma experiência diferente, muito prazerosa, sabe? Eu senti muita responsabilidade, a letra do Pastor Lucas, uma letra poderosa também, pra mim foi um marco. Eu ouvi muito essa música nessa pandemia, porque foi uma época um período de muita incerteza, né, para todo mundo. É verdade. Por falar nisso, qual foi o maior desafio assim para você nessa pandemia, na sua área, ou sei lá, até mesmo como pessoa? O Ed Oliver, qual foi o seu maior desafio nessa pandemia? Cara, eu talvez seja uma das poucas pessoas que não sofreu profissionalmente com a pandemia. Não. Por quê? Vou explicar. Com a saída dos shows, os cantores se sentiram na necessidade de gravar algo pro streaming. Então, tipo assim, seria teoricamente a única fonte de renda deles. Então, a gravação em si, que é o que eu faço, ela foi a única coisa que não parou. Continua. Ela continuou, porque as pessoas tinham a sua fonte de renda quando começaram, infelizmente, com os cancelamentos dos eventos, tanto na igreja quanto em shows,
elas tinham a necessidade de continuar. Ninguém podia parar e falar assim, ó, vou parar então, não vou fazer mais nada. Elas tinham que continuar, então gravando, que seja para as plataformas ou fazendo os clipes ali de forma reduzida no set, mas elas tinham a necessidade de continuar para ter uma continuidade, já que o show não tinha. Então, a minha área ali da produção musical foi uma das que não parou. Eu senti, para não falar que eu não senti, os 2 primeiros meses, porque com a incerteza todo mundo deu um stop nos projetos. Tipo, tava em andamento, segura aí, vamos ver o que vai acontecer. Mas de forma rápida todo mundo viu, mano, eu vou ficar parado? Não posso ficar parado, tem que continuar. Então, digo assim que a minha área foi pouco afetada, sabe? Na pandemia especificamente, né? Entendi. Teve muitos setores que pararam, né? E os cantores fizeram muita live também, né? Tinha muito cantor fazendo live em casa, colocava a câmera ali, conseguia arrebanhar aquele inúmeros seguidores assim assistindo e compartilhando. Eu acho que rolou também o lance da proximidade, da aproximação, como é que eu vou dizer? O cantor ele ficou mais presente assim no lar da pessoa que segue. Parece que teve um contato mais direto assim, né? Não aquela coisa de palco, o cara tá lá em cima, eu tô distante dele, não, eu tô aqui conversando com ele, ele tá ao vivo aqui. Eu acho que rolou muito isso, né? Pra caramba, né? E assim, as pessoas acabaram tendo que se conectar com o público de forma mais natural, né? Porque quando você faz uma produção de show, você tem muitas pessoas visando o show, tá? Não no caso na igreja ali, que é uma forma mais natural, mas assim, às vezes, o cara quando ele faz o show tem muitas pessoas envolvidas para fazer tudo acontecer. Então, cenário, iluminação, que horas entra, abertura de banda. Cara, quando aconteceu a pandemia, as pessoas precisavam de alguma forma manter esse contato. Era um contato mais natural possível, com violão e voz, de uma forma simplificada. Muitos não sabiam nem como fazer uma transmissão. Muita gente acabou aprendendo como fazer isso, né? Então, foi uma forma de conectar com a verdade, porque às vezes a gente conhece um artista só pela capa, né, que ele apresenta pra gente, mas assim, todo mundo acabou muito ligado com a forma humana de cada um, né? Isso aproxima mesmo as pessoas, tende a aproximar, né? Eu vi teve muito artista sofrendo mesmo para fazer live. Uns não sabiam, outros pediam ajuda pro filho. Mas foi uma época de muita reflexão, né? Uma época de muita reflexão. Eu acho que o mundo inteiro, né, cara, tomou um choque assim de realidade. Muita gente estava trilhando um caminho ali que depois da pandemia parou. Poxa, eu não estava no caminho certo. Não sei, eu mesmo, tive tantos momentos no quarto com Deus de oração, dos porquês, e o medo, a mistura do medo com a incerteza. Mas graças a Deus a gente tá... Cara, mas eu acho que as adversidades da vida e as dificuldades que a gente passa são importantes pra gente. Tem até em um dos livros, eu não lembro qual exatamente o livro, mas eu lembro que Deus ele fala assim: meu povo tem tendência a se afastar de mim. E eu acho que a gente, quando tá tudo bem, sem perceber, naturalmente a gente tem um pouco de tendência a se afastar de Deus, porque a gente tá garantido. E quando esse tipo de coisa acontece, a gente vê, cara, que primeira coisa, a instabilidade ela não existe. Que as coisas elas podem mudar drasticamente do dia pra noite. E que a nossa dependência de Deus, cara, a gente vê o quanto a gente é pequeno. Porque você vê ali, cara, o que eu preciso fazer pra me proteger nesse momento? Aí você, cara, você precisa se isolar, fazer isso. Mano, quantas pessoas isoladas não pegaram Covid e morreram? Ou seja, ela fez de tudo que ela precisava fazer para se proteger e não conseguiu. Então a gente vê onde, na verdade, cara, que é todo mundo igual. Esse período não escolheu pessoas, não escolheu momento, não escolheu classe social. Então eu acho que isso é importante pra gente saber o quanto nós somos miseráveis e o quanto a gente depende de Deus, entendeu? É importante pra nossa reflexão mesmo, tipo assim, cara, meu fim não é aqui.
Então, isso é muito importante. Quando eu ia nos workshops, já até antes da pandemia, eu sempre tive isso muito consciente, que às vezes a pessoa, pô, Ed, falava assim, cara, como você é humilde, velho. E aí eu falava assim, mano, mas vocês consideram a humildade como uma grande virtude. Na verdade, a humildade, ela é o conceito básico do cristianismo, né? E eu sempre falava o seguinte, às vezes eu tava, no estúdio lá com vários instrumentos, né, que muita gente sonha, eu sempre falava assim, ó, galera, quando eu morrer, nenhum desses instrumentos entra no caixão comigo. O dia que eu morrer, as pessoas vão falar o quê? De quem eu fui como ser humano, não do que eu tinha, enfim. Então a gente tem que ter essa consciência que do dia pra noite tudo pode mudar. E que é todo mundo igual, cara. O Covid ele serviu para mostrar isso. É todo mundo igual, debaixo do sol, não importa a sua classe social, não importa o quanto você é conhecido, todo mundo sofreu da mesma forma. Voltando lá para o assunto da produção, né, que é a área que você atua, você lembra da primeira produção que você fez? Como é que foi a experiência? Eu lembro, a primeira produção musical que eu fiz foi com um cantor chamado Gilson Campos, que até hoje é meu amigo pessoal, meu padrinho. Ele era de uma banda chamada Twister, na época ele era uma banda secular, e aí foi na época que ele migrou pro gospel, e eu tocava com ele ao vivo, né, foi um dos caras que eu comecei a tocar ao vivo, e aí ele tinha feito um acordo com a gravadora, aonde dentro desse acordo ele tinha que pagar ela com mais um projeto, né, segundo o que ele tinha recebido. E, cara, ele tava assim, meio que numa situação, cara, sem recursos, e eu falei pra ele, mano, eu produzo pra você, deixa eu produzir pra você, e ele me deu a oportunidade de produzir. Então, assim, praticamente minha produção foi inteira doada, mas foi muito importante porque ele era um cara que me abençoava muito, um cara importante também. Então foi uma ótima porta de entrada pra mim, porque eu sempre digo pra vocês, inclusive, que estão começando, galera, comecem da forma certa, comecem de baixo, sabe? Vendo o que compensa fazer, porque eu vejo hoje muita gente quer começar de forma grande e não funciona, sabe? Tipo, como que eu vou falar para as pessoas, cara, eu sou um produtor, produz comigo, legal, quais os trabalhos que você já fez? Nenhum. Mas ó, acredita em mim que você vai dar certo. Não tem como, né, mano? No caso dele, ele viu meu potencial, porque também ele me deu a oportunidade de gravar a primeira vez que eu entrei no estúdio para gravar guitarra, num outro projeto dele, foi ele que me chamou. Então, ele foi um cara que investiu em mim e um cara que acreditou em mim, e ele sabia que eu estava ao vivo ali fazendo os arranjos, ele sabia que tinha um potencial, então ele falou, mano. Então essa foi a minha primeira produção, que foi em 2017. Cara, você já é um cara abençoado, você conquistou seu espaço no cenário da música gospel. Qual é o seu maior sonho, assim? O sonho que você ainda não alcançou, assim? Pode ser na música, não sei. Cara, eu digo assim, eu não tenho grande sonho. Eu vou vivendo de sonhos momentâneos. Então é uma coisa muito interessante assim. Eu sempre ia sonhando e Deus sempre ia fazendo mais do que eu desejava, entendeu? Então, pra mim, tudo que aconteceu foi, cara, mais do que eu sonhei. Então eu não vou falar pra você assim, eu tenho um grande sonho de fazer isso. O meu próximo objetivo, que é vou colocar assim, é de alguma forma levar essa experiência para uma grande quantidade de pessoas, de produtores. Por quê? Pelo feedback que eu tenho, cara, pô, isso é muito legal. Então eu já estou me preparando para isso, e realmente o próximo passo é passar um pouco dessa experiência, dessa bagagem para pessoas, porque eu vejo às vezes situações que eu falo, caramba, cara, isso não é legal nessa postura do cara. Pô, isso, cara, se esse cara tivesse uma postura tal, ia fazer toda a diferença na vida dele. Ou então, mano, não acredito que aconteceu isso, cara. Se eu pudesse trocar uma ideia com essa pessoa, só que às vezes não dá pra fazer isso. Então, de alguma forma, é compartilhar tudo que eu vivi de experiência com outras pessoas. Esse é o meu próximo sonho, digamos assim, né? Entendi. Deixa eu te perguntar, um bom produtor, ele se faz puramente técnica ou
vocação, dom. Porque eu percebo que tem alguns produtores que, pelo menos alguns que eu conheço, que já compartilharam comigo, que nunca fez curso de técnica e vai pelo ouvido e sai um trabalho gostoso de ouvir, assim. Com certeza. Nada sobrando, nada... Um negócio agradável aos ouvidos. Eu acho que é o seguinte, para um produtor dar certo, ele tem que ter uma junção de talento, técnica e carinho. Esses são os 3 pilares. Por que eu vou falar dos 3? Cara, mas um cara que não é tão talentoso, se ele estudar muito, ele consegue se dar bem? Consegue. Às vezes o esforço supera o dom, o talento, digamos assim. Só que se o cara tem o dom e ele procura informação, por mais que ele não seja formado, ele é um autodidata. Mas vamos ver, o que é um autodidata? É uma pessoa que não se formou, uma pessoa que não estudou? Mas assim, se de alguma forma o cara está buscando conhecimento, que seja na internet, que seja vendo outros produtores, que seja tendo umas sacadas, mano, ele está estudando, né? Então, eu não sou tão a favor do cara se orgulhar por ser autodidata. Eu acho que quanto mais conhecimento você tem, mais preparado você fica. Não que isso seja essencial, tipo, cara formado na faculdade de música, isso não garante o resultado dele. Pode ser que o cara estude há 10 anos música e tenha um resultado ruim. Mas se ele puder unir essas coisas, vai ser muito melhor. E por que do carinho, mano? Porque tem muita gente que tem o dom, é intelectual ou é preparada de alguma forma, mas não tem carinho quando faz o trabalho, cara. Isso transparece principalmente pro cantor. Porque às vezes o cantor... A gente tem que entender o seguinte, cara. A produção de uma música não é só uma parte técnica. É um sonho. Tem gente que assim, aquilo é a vida da pessoa, mano. Então a gente tem que se conscientizar que ela vai botar todo o emocional dela ali, às vezes todo o recurso financeiro que ela tem, às vezes, cara, enfim, isso vai ser a vida dela, um momento mais importante para ela. E aí o que acontece? Às vezes o produtor, por ser um cara renomado, por ser um cara muito bom, muito técnico, ele não tem o carinho ali pela pessoa, trata a pessoa de qualquer jeito, de alguma forma ela se sente fragilizada. Então eu acho que tem que ter esses 3 pilares, sabe? Você tem que ter o talento, que é assim, uma predisposição natural para aquilo, que vai te facilitar o caminho, o conhecimento, a técnica, que é onde você busca as informações de como fazer da melhor forma para errar menos, e o carinho, cara, que é o que? O respeito. O respeito pelo artista, o respeito com o que você está fazendo, para o que você está fazendo, no nosso caso, muito ainda, porque a gente passa a mensagem de Cristo, né, através das músicas, traz transformação. Então, é o respeito pelo que você está fazendo e para quem você está fazendo. Então, eu acho que tem que ser a junção desses 3. Se você não tiver um desses 3, vai ficar manco. O resultado ele sempre fica manco. Pode ser um resultado bom? Pode, mas em algum momento ele vai te pegar. Em algum momento a falta de um desses 3 vai te cobrar ali e você vai sentir a falta de ter um desses 3. Perfeito. É o Red Oliver compartilhando a sua experiência conosco aqui. Pode polemizar um pouquinho? Bora! Bora pra cima! Cara, eu antes de tocar no assunto, eu sou um cara que eu não tenho preconceito nenhum com música, assim, principalmente no gospel. Não que eu vá ouvir qualquer coisa que eu acho que eu sou o principal responsável de filtrar o que eu coloco no meu ouvido ou não, entendeu? Então não é qualquer coisa que... Mas, por exemplo, o worship, cara. Por que rola tanto preconceito com... O que você me diz assim do worship? Primeiro que é um termo que veio lá de fora, né? O brasileiro tem mania de... Vinculou o worship a um estilo musical, como se aquilo fosse o worship. Na verdade, cara, o worship é um louvor e adoração, né, de fora, mas assim... O próprio nome diz, né? Exatamente. Agora vamos falar dessa polêmica, né? Por que o worship ele é tão criticado?
a minha conclusão é a seguinte, cara, eu gosto do worship, eu produzo worship, e a galera que fala assim, isso é um estilo muito fácil de tocar, 4 acordes, cara, não é fácil de tocar. Você tem que ter sensibilidade e assim, a maioria das pessoas que critica não sabe fazer, tá? Vamos falar a verdade. Mas qual que eu acredito que foi o problema do worship? Como foi um estilo musical muito acessível, que a igreja aceita muito, muitas pessoas que não são essa vibe desse... Vou falando de estilo musical, tá? Vou usar o worship porque é assim denominado. Muitas pessoas que não são do worship começaram a gravar o worship. Aí começou a ficar chato. Então você imagina, o cara era um cantor de pentecostal, começou a gravar o worship. O cara ele tinha uma levada mais pop brasileira, começou a gravar o worship. Entendeu? Então muitas pessoas que não eram naturalmente ligadas a esse estilo musical começaram a migrar para falar assim, hoje vira o quê? Hoje, então vamos gravar hoje. Então começou a ficar chato porque todo mundo quis fazer. E muita gente fazia de forma mal feita também. Então criou um lance assim meio, mano, não aguento mais, velho. Mas eu não acredito que seja pelo estilo e sim por todo mundo queria fazer. Aí ficou chato nesse sentido, virou entendeu? Uma modinha, né? Exatamente, virou uma modinha. Então eu acho que o problema do worship nessa discriminação foi a quantidade de pessoas que estavam querendo fazer um negócio porque falava assim, cara, isso daqui se não for assim, não tem como acontecer. Então todo mundo começou a migrar e muitas pessoas a composição nem combinava e quis gravar, então fica algo forçado, algo chato nesse sentido. Você falou um negócio importante, eu conheço algumas, por exemplo, tem uma música que tem 4 linhas, a composição só tem 4 linhas, então a pessoa for soltando a barra, as duas últimas linhas, ela repete 500 vezes assim, a música, acho que é para dar um tempo, sei lá, de 3 minutos e meio de uma faixa musical. Mas eu não tenho preconceito não, tem inclusive algumas músicas que tocam muito, assim, eu curto diversas músicas. Gosto também do pentecostal, lógico, aquelas letras exageradas que não fala nada com nada, sim, exatamente. Eu acho que em todo estilo musical, ou em todo tipo de letra, composição, sempre vai haver coisas boas e coisas ruins. Por isso a gente não pode englobar um estilo ou um determinado tipo de composição que seja ela falando diretamente de Deus ou uma certa forma uma autoajuda para o homem, um conforto para o homem. A gente não pode falar que tudo é ruim, porque existem coisas boas e coisas ruins em todos os estilos musicais, em todos os tipos de composições. Então cabe a nós filtrar. Cara, isso é ruim e isso é bom. Às vezes é o mesmo estilo, é a mesma linha. Isso não é bom e isso é bom. Então acho que a gente tem que separar, sabe? Porque às vezes a gente vê uma coisa ruim, um tipo de letra, cara, isso aqui zoado que falou essa letra aqui, ali, hein, que não sei o que lá. Aí fala o que? É pentecostal. Então quer dizer, penteca é zoado, pentecostal é zoado. Não, a gente tem que separar, porque tem coisas boas ali também. Ah, tem. Veio até umas letras assim na cabeça, mas eu vou poupar os nossos internautas, porque e também não cabe a mim julgar, né? Eu vou falar uma coisa pra você, vou abrir uma coisa aqui, pessoal. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, você tem que cantar aquilo que você acredita e você tem que saber que você pode ser provado por aquilo que você fala. Isso é uma verdade. Por que eu tô falando isso? Eu vou falar uma parada muito séria aqui. Já estava numa premiação há muitos anos atrás, sem citar nomes, mas eu estava numa premiação há muitos anos atrás. E eu nunca gostei muito de letra que falava assim, tipo, que não quer ser reconhecido, ou que não espera nada, e que dá tudo aquilo que for preciso. Eu acho muito arriscado você falar isso. Se você for provado, mesmo? Você abre mão de todos os seus sonhos, você sacrifica tudo que você tem, é isso que você está falando, presta atenção no que você está falando. Você está falando isso aí, aberto ao mundo espiritual, você pode ser provado nisso, então que você não precisa de nenhum reconhecimento. Eu não canto isso. Por quê? Apesar de esse não ser o foco da minha vida, eu preciso de reconhecimento.
Isso gira meu trabalho. É natural. Ó, uma prova é a própria premiação. Cara, isso é importante, as pessoas veem isso como reconhecimento. Então o que acontece? Uma vez eu estava numa premiação e estava com um certo cantor, aonde no projeto dele tinha uma música que falava isso. Que não, enfim, esse tipo de conteúdo. E eu não queria gravar, não é que eu não queria gravar, eu alertei ele sobre isso, não, mas isso aqui é o que está pegando no momento, é o que eu quero fazer, beleza, ok. O que acontece? Essa pessoa foi indicada, não foi premiada, nenhuma das indicações, há muitos anos atrás. E aí nos bastidores começou a falar, a comentar, tipo, caramba, pô, não sei o que lá, pô, não fui, e fulano de tal, tá como se estivesse reclamando. E aí, como era uma pessoa muito amigo pessoal, eu falei pra ele o seguinte: mano, a música que você gravou fala que você não espera nenhum reconhecimento, cara. É verdade. Olha a prova aí. Então é o que eu sempre falo: nunca cante naquilo que você não pode ser provado. Então eu sempre falo pra Deus, eu sou um cara frágil, eu sou um cara que, não tira tudo de mim não, porque eu não sei como é que eu vou reagir, entendeu? Então tem misericórdia de mim. Deus, ele é soberano, o que ele tiver que fazer, ele vai fazer. Mas eu assumo diante dele a minha fraqueza e falo, ó, esse assunto... Agora tem pessoa que na emoção canta ou fala coisas assim, porque é um jargão, porque é chavão, porque as pessoas gostam, mas cuidado, você pode ser provado por aquilo que você fala. Perfeito. Eu li no seu site que você tem... Eu li no site porque a gente precisa estudar o convidado, né? Que você produziu o troféu Gerando Salvação. Você pode compartilhar um pouco? Cara, a gente estava até comentando aqui. Cara, foi assim uma das experiências mais importantes para mim. Primeiro porque é o seguinte, o convite ele foi muito em cima da hora. Então ali tinha a proposta de produzir muitos musicais, aonde, por exemplo, uma coisa que é natural na produção musical é que você tem um tempo com o cantor ali para discutir ideias, tal. Então no troféu foi uma parada assim, ó, você vai produzir fulano de tal, e assim, a passagem de som e da maioria vai ser no dia. Eu tenho uma curiosidade. Como é que é escrever a música? Geralmente são quantos artistas que apresentam nesse... Cara, variou bastante. Se eu não me engano, no primeiro foram... Eu fiz no Troféu Gerando Salvação, acho que o primeiro foi 15 músicas e o segundo numa live foi 29. Meu Deus. Escrever pro tecladista, escrever pro baixista, como é que é isso, cara? Pesado, né? Realmente, cara. Ainda mais se dizendo em relação ao tempo, né? Por exemplo, na primeira produção que a gente fez, contei também com o Davidson, um baita tecladista e um cara que tem uma sensibilidade, e ele estava junto nesse projeto. Então, primeiro a gente teve 27 dias para produzir, sendo que teve músicas que estavam sendo vindo pra gente produzir na semana do evento. E no segundo, cara, foi 15 dias para produzir 29 músicas. Meu Deus. Uma média de 2 músicas por dia. Ainda bem assim que a gente tem o quê? Um time incrível. Toda a galera que participou em todas as edições do Troféu Gerando Salvação eram músicos que liam, músicos versáteis, de bom gosto, super firmes. Isso ajudou bastante no processo. Então você precisa assim ter um time certeiro para você não ter trabalho assim, para você passar a ideia e o cara executar melhor do que você imaginou. Então, graças a Deus, eu tive esse apoio. E voltando, cara, quando eu recebi o convite para fazer o Troféu Gerando Salvação, a gente sentou para conversar, eu, a pastora Raquel, sou extremamente grato por ela, pela vida dela. Foi uma pessoa que me deu muitas oportunidades, acreditou em mim ali, em muitos momentos, e cara, sou extremamente grato a ela. E quando ela me chamou ali, eu dei algumas sugestões para ela. Falei, poxa, poderia ser uma parada, porque os musicais até então do troféu eram o seguinte: a música que está sendo muito tocada, música tal, o cara vai lá, toca aquela música ao vivo, acabou. E eu falei assim, poxa, poderia ter alguns elementos diferentes também, eu e a Raquel conversando, né? Para que a pessoa ouça a música e fale, essa é a versão do Troféu Gerando Salvação, né? Então a gente conseguiu fazer algumas músicas, não em todas porque não dava tempo. Uma delas foi inclusive da Sara Beatriz, que acabou estourando. Esse vídeo tem
milhões e milhões de acessos. Muito bonito. E assim, o interessante é pouco tempo, tipo passagem no dia. Então teve, por exemplo, uma particularidade na música da Sara, que, cara, ela não, da onde ela tinha que vir, tava falhando o ponto dela e ela não conseguia interpretar o clique porque tinha muita mudança de clique. Ela começava lenta e a música ia acelerando conforme ia acontecendo. Então ela perdia o tempo e ali não conseguia fazer. No ensaio ela falou, mano, não vai rolar, Ed. Vai ter que tirar o clique. Eu falei, mano, não tem como, tem muita coisa amarrada nos VS, tal. Mas vamos fazer o seguinte, ó. E eu ali, tipo, com aquela experiência e banda tal, vou fazer o seguinte, eu vou cantar junto com você. E ela entrou cantando e eu cantava junto o tempo com ela para não se perder. Cara, então teve coisas assim, por exemplo, a Aline Barros estava vindo de um evento. Acho que ela estava no programa Raul Gil, e aí ela tem que ensaiar uma entrada junto com o Gabriel Guedes, onde ela vinha de um certo ponto, depois o Gabriel entra e tal. E aí o que acontece? Atrasou o programa e ela me mandou uma mensagem, Ed, não vou conseguir passar o som. Cara, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu tive uma ideia, eu fui para uma das vocais e falei, mano, canta essa parte da Aline Barros, por gentileza. Aí dei o celular para uma outra pessoa na produção, mostra pra menina do vocal como ela vai se movimentar, e aí eu pedi pra outra pessoa, filma pra mim. Aí começamos a ensaiar e a pessoa filmando, entra por aqui, Aí eu peguei esse vídeo e mandei pra Aline Barros e falei, isso aqui que você vai fazer. Ela falou assim, não, show. Ela nem passou então? Não passou. Inclusive entrada não passou nada. E ela, só vai falando no meu ouvido pra me dar umas instruções de como a música tem. Então foi exatamente assim, cara. Foi uma experiência diferente de tudo. Onde eu tava ali tocando, mas eu tava mais preso no que tava acontecendo do que na minha execução ali. Foi uma baita experiência, cara. Poxa, que legal. Ed, para concluir, queria que você deixasse Primeiro, eu queria te agradecer, cara, de verdade, imensamente grato por você estar aqui e ter aceitado o convite. Louvo a Deus por sua vida, você é um cara que soma na nossa música nacional aí, no gospel nacional, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos inscritos, para as pessoas que estão assistindo esse vídeo agora. Fica à vontade. Tá bom. Primeiro, Andrezão, obrigado pelo convite, foi um prazer demais estar com vocês. Eu não posso deixar de agradecer, cara, porque na minha trajetória tiveram tantas pessoas importantes, começando pela minha família, os meus pais, cara, os meus irmãos sempre me incentivando, porque na época que eu decidi viver da música, é um passo muito importante em segurança, cara, tenho certeza que você vai fazer música, então eu tive ali sempre o conselho deles e principalmente, cara, da minha esposa, que até para compartilhar com vocês, eu lembro que logo quando a gente casou, cara, tava morando ainda na casa da minha mãe, a gente não tinha casa, não tinha nem carro, e aí eu lembro que eu dava aula já e trabalhava no telemarketing, e aí eu fui mandado embora, eu falei assim, amor, eu posso pegar parte dessa grana para dar entrada num carro, porque a gente não tem carro, ou eu posso dar entrada nas coisas do estúdio, que é o meu grande sonho, né? Até então eu não tinha os equipamentos para um home studio. E ela falou pra mim, não, amor, investe no seu sonho e o resto vem com o tempo. Então é essencial a gente ter pessoas na nossa vida que nos botem pra cima, sabe? Que nos apoiem. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença na trajetória do ser humano. Então, a primeira coisa que eu falo é escolha bem com quem você vai caminhar. E eu tenho essa graça de ter uma família muito abençoada, minha esposa também. Mas vamos lá. O que eu queria deixar de palavra para os meus amigos aqui é o seguinte. Na nossa trajetória acontecem muitas coisas. Em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acredito que quando ele fala de todas as coisas, não são só as coisas boas, mas as coisas ruins também. Todas as coisas cooperam para o bem. Isso quer dizer que Deus causa as coisas ruins também? Negativo. Eu não acredito que Deus planeja as coisas ruins pra gente, mas Ele consegue fazer que até mesmo os nossos erros que nos levam a ter coisas ruins, de alguma forma se transformem para o nosso bem, com experiências. Então Deus ele tem esse poder, as coisas boas e até as ruins onde você se meteu aí, eu vou fazer como de alguma forma ele se transforme para o seu bem. Isso se você ama e se você convive com ele, tem esse poder. Mas eu queria dizer o seguinte para vocês. Na nossa vida existem muitas surpresas e muitas coisas boas, muitas coisas ruins que acontecem com a gente. Mas Deus ele pode fazer infinitamente mais daquilo que a gente pede ou pensa. Mas para isso é necessário que a gente entenda que a gente precisa prosseguir.
Se a gente parar a caminhada, nem Deus pode fazer você caminhar. Se tem uma coisa que você pode fazer, é se mover. Deus, ele fala para o profeta, né? Levanta daí e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele nem fala para ele onde ele ia. Ele está falando o seguinte, cara, se move que no meio do caminho as coisas vão acontecer. Então é necessário que a gente se mova para que as coisas aconteçam na nossa vida. Por mais que você não veja aquilo, cara, eu não consigo ver aonde isso vai dar. Só prossiga, cara, prossiga e confie em Deus, que no tempo certo você vai entender e vai fazer as coisas acontecerem. Galera, foi um prazer estar com vocês. Obrigado, Andrezão, pelo convite. Obrigado ao meu amigo também nas câmeras pela edição. Alex, você é uma bênção e obrigado pelo convite. Espero que vocês tenham curtido aí. Obrigado, cara. Tamo junto, meu brother. É isso aí, gente. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, seu lar, seus negócios. É isso aí. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder e não deixe de deixar o seu comentário aí embaixo. Deus abençoe. Tchau. Tamo junto. Deus abençoe.